Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Topic! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell. Eu não acredito, não me diga. E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, achando que o Tiririca era a evolução do Schwarzenegger. Que é isso? Não ofenda o Schwarzenegger. Schwarza! Olá, pessoas que não evoluíram do macaco. E aqui comigo está evoluindo diretamente de uma baleia. Fala aí, galera. Rolandinho aqui, do canal Rolandinho BR. E tá aqui com a gente também a única mulher que a gente encontrou online numa tarde de sábado. Uhul, eu não tenho uma vida, Jéssica do Game em Pauta. E também tá aqui cheirando a naftalina de tanta nostalgia. Jesus. Felipe Castellari, estou aqui também com meu amigo, que foi o primeiro animal a habitar a Terra, Esponja, Bob Esponja. Olá! Mas enfim, galera, a gente juntou esse povo todo aqui pra falar de evolução humana e, sei lá, homem biônico e próteses biônicas e coisas do tipo. Na verdade, o título do Off Topic é O Homem do Futuro, mas a gente vai acabar englobando tudo isso, né? Vamos falar um pouquinho de evolução humana, também vamos falar de onde o ser humano ainda pode chegar com essa evolução. Tudo isso é só pra justificar se realmente um dia vai ser possível fazer o Robocop. Exatamente. Exatamente, mas antes nós vamos à nossa leitura de e-mails. Bom, Schwarz, então estamos aqui novamente com a nossa leitura de e-mails e feedback da galera. Olha só, que bonito, que vistoso. Eu acho que essa parte do off-topic, cara, devia se chamar feedback da galera. O que você acha? Seria interessante. Não é? Mas o cara sugeriu nos comentários, cara, usar o Fala Meus Fofos para essa Fala sessão. meus fofos? Fala Meus Fofos, e faz só. sentido. É quando os fofos falam com a gente. Pô, é verdade, cara. Estamos dando voz aos fofos. Caraca, Entendeu? olha só, tão óbvio, né? Tava na cara e a gente não viu, né? Né, o cara é uma ideia simples e que tinha tudo a ver com o canal. Pois é. Sabe? Então é isso, pessoal. Deixa no comentário aí, vamos ver se a ideia agrada. Essa parte do off-topic virar a parte do Fala Meus Fofos, que é onde você fala, você manda a sua sugestão, sua crítica e a sua correção, Olha só. né? E é isso, então. Mandem aí, deixem nos comentários pra ver o que vocês acham. Se a maioria, né, aprovar essa ideia, a gente adota, né? Adota o batiza. nome. Exato. A gente adota e continua dessa forma mesmo. Sim. Um outro recado que eu queria dar, obviamente muita gente já sabe, mas pra quem não sabe, o Off Topic está participando do prêmio Websfera 2012 do YouPix. Quem diria? Estamos participando na categoria de melhor podcast de 2012 Meu Deus. do ano. Quem diria? Pois é, cara, quem diria, né? Quem iria suspeitar desde o princípio disso? Né? Quem? Um ex-carvoeiro e um ex-roqueiro maluco? Ex-carvoeiro. Mas enfim, galera, então é isso. O link vai estar aqui na descrição para vocês poderem acessar e votar, obviamente, nos Poligonautas. Se vocês quiserem, obviamente, ninguém é obrigado a votar, mas se vocês gostarem e quiserem, a gente fica muito agradecido. Sim, se vocês tiverem simpatia pela gente. Exatamente. Uma outra coisa também que a gente queria falar é o seguinte. É um recado, na verdade. Nós estamos providenciando um feed pro Off Topic pra gente poder cadastrar oficialmente o nosso podcast no iTunes. Olha só. E aí como que funciona? Quando a gente cadastrar esse nosso feed, quando a gente tiver o nosso feed, você vai poder cadastrar esse feed, que é um endereço no iTunes. E aí, você cadastrando esse endereço no iTunes, você vai receber automaticamente os episódios do Off Topic no teu iTunes automaticamente. O episódio já sai na hora no seu iTunes. Meu Deus, que prático, que vistoso. Meu Deus. Felicitou minha vida. Exatamente. Caraca, felicitou, né? Felicitou, eu tô com fálico na cabeça. Felicitou. Não, facilitou. Tá, Que beleza. mas que coisa. Beleza, então logo, pessoal, a gente espera que pro próximo Off Topic a gente já tenha esse endereço pra poder passar pra vocês e vocês poderem cadastrar e ficarem felizes e malucos. Olha só. E é isso, os recadinhos foram esses, chega de blá 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 e vamos pra leitura de e-mails. Bom, antes de começar aqui a leitura de e-mails, né, que é o feedback, é a parte do Fala Meus Fofos,
Olha só, fala meus fofos. Fala. É a parte que você fala, né, aqui no Off Topic. Eu queria só fazer um comentário que eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque foi um Off Topic de muita polêmica. Ratinho! Eu acho que o Off Topic mais odiado de todos os tempos, né, Schwarza? Né, foi muito odiado. Nós somos odiados de tabela. Pois é. Assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou ler alguns e-mails, e a gente vai discutindo ao longo dessa leitura aqui pra ver como é que a galera reagiu, né? Vamos lá então. O primeiro e-mail foi do Matheus Andrade, ele é de Fortaleza, Ceará. Olha só, cara. Olha só, mano, longe, hein? Um dos primeiros e-mails que a gente recebe do pessoal do Nordeste. Muito obrigado aí, o pessoal do Nordeste que escuta a gente, que vê os vídeos dos poligonautas. Ele escreveu o seguinte: fala meus fofos. Gostei bastante do último off-topic sobre Quentin Tarantino, mas acho que vocês escolheram um tema que para a faixa etária dos seus espectadores e ouvintes é um pouco desconhecido, ou seja, não é muito famoso nos adolescentes e pré-adolescentes, mas sim a pessoas que têm, né, uma faixa aí maior que 18 anos, né? E aí ele continua aqui, né, dizendo que apresentam um conhecimento maior sobre a história do cinema, até porque Tarantino é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores diretores da história do cinema mundial e tal. E ele vai mais ou menos por essa linha aí, né? E aí o que eu digo, meu pequeno Matheus Andrade, ele não colocou a idade dele, pessoal, não esqueçam de colocar a idade de vocês, é muito importante. Sim. Né? A gente quer saber. Exato. Eu acho que você tem razão, cara. Eu acho que realmente foi um assunto que pra maioria dos nossos ouvintes não deu muito interesse, né? Tanto é que gerou muita polêmica, gerou muito comentário negativo, o pessoal malhando a gente. Muito. Cara, a gente chegou perto dos 100 dislikes, cara. Pois é, acho que é a primeira vez que a gente teve um resultado tão negativo assim, né? Com essas avaliações. Mas o que eu digo pra você, meu querido Matheus, é o seguinte: eu acho que, óbvio que a gente precisa fazer conteúdo que agrade as pessoas que nos escutam, que nos seguem, né? Mas eu acho também que a gente precisa diversificar um pouco, né? Porque se a gente for... Vamos parar pra pensar, Schwarza, e se a gente fosse fazer off-topic com assuntos que o pessoal pedisse somente, isso aqui ia se transformar num programa de terror. Não, ia ser creepypasta 1, 2, 3, 4, Exatamente. 5, 6. Não ia ser off-topic 23, 22, né, que é o off-topic que a gente tá. Ia ser só terror, histórias de terror 2. Creepypastas 3. Pessoal, eu sei que, né, soa repetitivo, mas, pessoal, essa não é a proposta. Se você, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não estou sendo rude com ninguém, eu não quero ser rude, mas se você tá aqui no off-topic somente por causa disso, cara, você tá perdendo seu tempo, de verdade. Eu até concordo com ele, com o que ele falou, que, tipo, o Tarantino realmente é um assunto difícil de gestão, até pra gente mais velha. Tem muita gente que tá acostumada a assistir filme do Vin Diesel, que é bem mastigadinho. Exato. E Tarantino não é mastigadinho, é um negócio que você tem que assistir, às vezes tem que ver o filme mais de uma vez. Exatamente. Não, eu acho que a gente errou a mão um pouquinho nesse sentido. Sim, a gente, de repente, poderia ter deixado isso um assunto um pouco mais pra frente. Né? Sim. Mas, enfim... aconteceu, não tem problema. Eu acho que o feedback de vocês foi importante pra gente ter essa noção. Mas, assim, não adianta nada você vir aqui xingar, ser rude, né? Porque a gente recebeu muitos xingamentos mesmo, coisas pesadas. Tipo assim, fazer crítica. Pô, a gente até gosta, porque o elogio não faz a gente sair do lugar. O que faz a gente sair do lugar é a crítica. Mas crítica construtiva, né? Exatamente. Agora, xingar minha mãe ou xingar a mãe do Otarel, cara, aí já é... já é criancice demais, então... Exatamente. Eu acho que não tem essa necessidade. Vocês podem deixar as críticas construtivas quando vocês quiserem. Se vocês não gostarem do assunto, tranquilo, deixa aí, não gostei, não assisti, de boa, pra gente... óbvio que faz falta, mas vai acontecer. A gente não vai agradar todo mundo sempre. Ninguém agrada todo mundo sempre. Isso é normal, né? Mas, sei lá, eu só vou pedir novamente aqui pra que peguem mais leve. Ou se não quiserem pegar leve, tudo bem. Você vai ser bloqueado, simplesmente. Você pode até xingar do jeito que você xingou e ser rude do jeito que você foi, mas possivelmente você vai ser bloqueado e aí você não vai poder comentar mais. E bloqueado com razão. Bloqueado com razão, né? Porque a gente não bloqueia pessoas que vêm aqui falar coisas que sejam construtivas, né?
Diferente do réu ou de outras pessoas que xingam seus inscritos. Exatamente. A gente é educado, cara. A gente nunca xingou vocês. Então, até aproveitando que você falou disso, acho que essa parte de feedback aqui vai ser só esses comentários, né? Eu fiz um comentário, né, que gerou um pouquinho de polêmica no seguinte sentido. Eu falei, diretamente eu falei assim, o canal é nosso. E cara, né, não é mentira. O canal é nosso, a gente posta o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Não obrigatoriamente a gente vai agradar todo mundo, certo? Sim. Né? Porque a gente tá gerando conteúdo e a gente tá criando alguma coisa. Se a gente fazer o que todo mundo faz, a gente vai ser só mais um que repete todo mundo. Exatamente. A gente tem que fazer coisa diferente. Exatamente. Entendeu? E isso é o que a gente tentou trazer desde o início, quando a gente começou com o canal, e o Off Topic acabou virando também um podcast. Então é isso que a gente quer. Então, óbvio que a gente vai... Pessoal, a gente não vai deixar de falar de assuntos que a gente já vem falando, né? Sim. Tecnologia, coisas místicas, coisas mais nerds, coisas que vocês também não conhecem, que não por isso vocês também não devem deixar de ouvir para poder conhecer. Acho que é interessante. Qualquer conteúdo que agregue é bom para todo mundo. Sim. Né? Abra a mente. Cara. Pô, beleza, você não gostou? Cara, ok, não gostou, tudo bem, mas escuta pelo menos antes de você ter uma posição formada e uma opinião formada sobre o que você vai comentar. Exatamente. Acho que é interessante. Mas enfim, vamos continuar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas aqui de leitura de e-mail. Vai lá, Schwarz. O próximo e-mail é do Eduardo Santana. E antes que você me pergunte, eu não tenho nenhum parentesco com Luan. Mas é o piadista ou não é, Marroi? Dá R$100 pra ele, dá R$100. Mas então, moro no Rio de Janeiro e acompanho vocês faz 3 meses. Olha só. Adoro seus vídeos e principalmente o Off Topic. Quando vi o tema dessa semana, decidi ouvir o Off Topic mesmo sem nunca ter conhecido o Tarantino. Olha aí, olha um rapaz de mente aberta. O cara foi ouvir e ele nunca tinha ouvido falar do Tarantino. Olha só. Né? Os únicos os filmes que eu já tinha visto era Kill Bill, né, que passa direto na Globo. Sim. Né? E admito que logo em seguida fui ver os outros e não me arrependi, principalmente por Pulp Fiction. Pulp Fiction não tem como não gostar, Pulp Fiction é foda. Mas o que eu queria dizer, principalmente neste e-mail, não é o assunto do off-topic em si, mas sim a resposta das pessoas, na minha opinião, a respeito. Ele deve falar o que ele achou da resposta do público. Sim, manda lá. Primeiramente, eu peço, pelo amor de Deus, sim, tudo junto, que ele escreveu tudo junto. Pelo amor de Deus, tudo junto. Nunca parem de fazer off-topic. É a minha melhor programação da semana. E nas semanas que vocês não conseguem gravar por algum inconveniente, né, que acabam realmente acontecendo alguma coisa, sim. Né, eu acabo reouvindo, ou reescutando, né? Ele escreveu reouvindo. Não sei se isso existe. Reouvindo. Outros. Se não existe, ele acabou de criar uma nova palavra. E sinceramente, né? Ele merece, né, uma estátua. Exato. Caraca. Sinceramente, acho que muitas pessoas pensam que estão no comando do programa só por simplesmente, né, de alguma forma fazer parte do canal. É o que você estava falando agora há pouco, né? Exatamente. E ele vai dizendo aqui, né, que teve muito impacto esse assunto e tal, e ele fala, né, que a gente tem que fazer conteúdo diferenciado mesmo. Sim, é isso. A gente pensa nisso, a gente tem essa meta desde o início, cara. Sim, né, e o e-mail dele se resume a isso, né, que ele escutou o programa mesmo não conhecendo o Tarantino, né, e que, né, que ele ficou chocado, assim, com o feedback negativo que a gente teve, né. Não, as pessoas estavam achando que são donas do canal, né, tal. E isso é que é engraçado, cara. A gente teve, né, esse feedback negativo do programa e tudo, mas eu não recebi um e-mail de uma pessoa, tipo... Essas pessoas que disseram que foi uma bosta, que foi um lixo, que o Off Topic está em decadência... Puta, isso foi a gota d'água. Essas pessoas que disseram isso, ninguém mandou e-mail, ninguém mandou feedback. A gente recebeu... assim, poucos e-mails, como, assim, se comparando com o que a gente tem recebido, mas as pessoas normalmente falando os pontos positivos e comentando essa questão dos pontos negativos também. Sim, sim. Interessante, né? Os caras que falam mal e que xingam e que essa coisa toda não tem coragem de mandar um e-mail pra gente, né? Mas o anonimato da internet é uma beleza. Né? O anonimato faz você ter a possibilidade de xingar quem você quiser e sair por cima, sabe? Pois é. Xingar esse cara com um monte de xingo e ele nunca vai saber quem eu sou. Agora, se você manda um e-mail...
Aí você já vai deixar... você já tá dando a sua cara a tapa, né? Então... Você já deixou o seu rastro ali. Exato. Então o cara tem coragem de mandar um e-mail, cara. Exato. Mas é isso, continuem mandando, pessoal, não tem problema, mandem e-mail xingando, falando mal, se for um e-mail aqui que dê pra ler, a gente vai ler com certeza. A crítica é o que move o artista, qualquer tipo de artista. Porque, de certa forma, nós somos um pouco artistas, né? Sim, porque a gente somos. cria, né? A gente usa o nosso humor para levar coisas pra vocês, entendeu? E o que motiva a pessoa a mudar pra melhor é a crítica. Artistas amadores, mas somos, né? De certa forma. Amadores. Bom, então vamos lá, vamos pro... Eu vou ler o último e-mail, porque senão a gente tá ferrado, cara. Manda ver. Não vai conseguir ler tudo. Eu vou ler aqui um e-mail que é do Bruno, que foi um rapaz que mandou. Ele mandou um e-mail na semana passada e a gente titulou ele como O Senhor Sem Nome. Agora ele tem um nome. Agora ele tem um nome, é o Bruno, de 17 anos, e ele mora em Belo Horizonte. BH. Me deliciei, ele sempre com essa linguagem erudita dele, né? Me deliciei com o podcast semanal dos senhores. Tendo em vista que sou um grande admirador de cinema internacional e por considerar os filmes de Quentin Tarantino, não só como filmes, mas também como obras de arte. Ele é muito erudito, cara. Creio que os senhores não comentaram sobre o aspecto importante do cinema dito tarantinesco. Ele impõe um nível de tensão absurdo. Isso você tem... Não, isso é verdade. Principalmente nos diálogos, cara. É muito, muito foda, assim. Causa uma tensão muito foda os diálogos que o Tarantino cria. Você fica com medo, cara. Tipo, o personagem tá falando um monte de coisa e você pensa, mano, a qualquer momento ele vai puxar o gatilho. Exato. É mais ou menos isso. Uhum. E aí ele... Quer ver? Deixa eu pegar aqui de onde ele parou, tal. E não só na quantidade de tensão, mas também na duração. Um exemplo disso é em Bastardos Inglórios. Se não me engano, a primeira cena em que o Landa conversa com o pai da Shoshana. Quando ele chega na casa lá do judeu, né, que agora eu esqueci o nome da personagem, ele começa a falar lá com o cara e ele coloca realmente uma tensão muito grande, né, nesse diálogo, né? Então você fica ali apreensivo, qualquer hora vai dar merda e vai sair todo mundo correndo, né? É exatamente esse sentimento. Você vê no Pulp Fiction, que nem aquela parte do carro, que tá o John Travolta e o Samuel Jackson conversando e o cara atrás, né? Escutando a conversa. E ele com a arma na mão e gesticulando com a arma. Assim, aquela arma passando na cara dos outros. Nossa, cara, que nervoso. Entendeu? Você fica tenso. Isso ele é muito bom mesmo nessas coisas de tensão. Bom, e é isso. Ele termina aqui falando que ele assistiu os 2 Kill Bills e que ele gostou e tal. Então esse e-mail foi mandado aqui pelo Bruno Sávio Toledo. Muito obrigado, Bruno, por ter mandado o e-mail novamente. Pessoal, continue mandando os seus feedbacks, sendo ele positivo ou negativo, para a poligonautas@gmail.com. Olha só. Eu espero que logo a gente possa anunciar um e-mail oficial do Off Topic. Já pensou, cara? Que lindo. Vai ser legal, né? Escutar assim, tipo, @poligonautas, alguma coisa, né? Cara, eu vou achar lindo, cara. Eu vou ficar com lágrimas nos olhos. Então é isso, pessoal. Continue aí com o Off Topic Homem do Futuro, que ficou muito legal, ficou muito bacana. Escutem aí, porque vale a pena. Meu Deus! O ser humano já habita o planeta Terra há mais ou menos uns 250 mil anos. Muito tempo, né? E de lá pra cá... muito tempo, cara. A gente ainda não aprendeu, né, a fazer certas coisas. E de lá pra cá o ser humano mudou, evoluiu, né? Ficou muito mais vistoso de lá pra cá. A teoria da evolução formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin, para algumas pessoas ele é o próprio diabo. Darwin. Teria sido, né, Darwin. Satanista. Tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria, né, do grupo científico. Os seus estudos são resultados da obra-prima Origem das Espécies através da Seleção Natural. E a grande contribuição de Darwin para essa teoria da evolução foi a ideia, né, da tal seleção natural. Ele observou que seres vivos sofrem modificações e que podem ser passadas para suas próximas gerações, para os seus descendentes. Explique isso melhor. Tem um trecho do livro que diz, né, da girafa. Quem imaginou que antigamente existia girafas com pescoço comprido e girafas com pescoço pequeno, né? E o alimento da girafa, acho que é frutas. E as árvores, né, têm as frutas no alto. Então, por lógica, as girafas que tinham pescoço maior conseguiam comer mais e as de pescoço menor morriam de fome.
e não conseguiram, né, cruzar e ter seus descendentes. Daí, então, essa espécie que teoricamente tinha o pescoço maior, ela continuou procriando e evoluindo e essa coisa toda, né? Ela proliferou tal, e virou essa espécie que é a girafa. Então, isso é uma base pra tudo, entendeu? De toda essa teoria do Darwin, né? Que, tipo, a seleção natural, ela vai eliminando as pessoas ou seres que não conseguem sobreviver no seu ambiente e favorece aquelas que têm capacidade de seguir em frente. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta aqui pros especialistas de plantão, que é a seguinte, então quer dizer que a evolução, ela não... Por exemplo, eu sou uma girafa e eu tinha o pescocinho um pouco menor. Tá? E aí eu não conseguia alcançar os alimentos que estavam lá no ar. Isso era um cotoco de girafa. Era um cotoco de girafa. Certo. E aí eu queria, então, alcançar lá o alimento e eu não conseguia. Mas assim, o que eu pensava que era, porque eu não sou um conhecedor assíduo do assunto, eu pensava que, tipo, ao longo do tempo, essa característica, ela seria passada pra frente, né? Seria passada pra uma próxima geração, que havia a necessidade de um animal ter um pescoço um pouco mais longo pra alcançar tipos de alimentos. Mas no caso, tem muita confusão com isso mesmo. Não é assim, é mais simples ainda. O belo da teoria da evolução é que ela é, tipo, extremamente simples. E seria mais ou menos assim. Não é que a girafa não passa nenhuma informação pro descendente dela de que tem que ter um pescoço maior, nem nada disso. Sim. Por exemplo, que nem... Vamos pensar nos seres humanos mesmo. Nascem seres humanos que são altos e nascem seres humanos que são baixos. Sim. Né? É normal, isso varia mesmo, é uma característica variável. Só que o que acontece? A seleção natural é justamente uma pressão externa para privilegiar aqueles seres daquela espécie que tem uma característica específica, entendeu? Então, por exemplo, vamos fingir que esses animais aí que viraram a girafa, antes deles serem girafas, eles eram animais que viviam num ambiente que tinha muita comida no solo, por exemplo. E por causa de algum fator externo, algum fator ambiental, essa comida começou a ficar escassa no solo e a vegetação se tornou mais alta, por exemplo, as árvores foram se tornando mais altas. Então, a fonte de alimento maior estava na copa das árvores. E aí, naturalmente, por exemplo, nasciam girafas mais baixas, e não eram girafas ainda, né? Sim, mas nasciam o cotoco de girafa. Era eu, no caso, né? Era eu. Era você, no caso. Era o protótipo. Exatamente. E aí os que nasciam um pouquinho mais alto, eles conseguiam alcançar o mais alimento, então eles se alimentavam mais e tinham mais chance de se procriar. E aí o importante de entender é que é sempre assim, o animal que consegue não sobreviver por mais tempo, mas procriar, né, deixar mais descendentes, é aquele que vai ser selecionado e que vai colaborar para a evolução. Olha só, eu não sabia, eu achava que realmente havia uma modificação genética para uma próxima geração, e aí ao longo do tempo a girafa se tornaria a girafa de hoje em dia, entendeu? Algumas características sim, algumas características são exatamente assim, por uma mutação genética aleatória, por exemplo, que já é sabido, né, isso a ciência tem certeza, que todos os animais são descendentes entre si, a gente é todo mundo parente, só que o meu parente com o meu gato, por exemplo, é um parente muito distante, é um parente, sei lá, de milhões de anos atrás, mas a gente tem um parente em comum, entendeu? Sim. Então somos todos aparentados e todos nós saímos de um ser único, porque todos nós temos um parentesco. Então, por exemplo, tem que ter surgido olho, tem que ter surgido ovo, né? Porque tem animais que se reproduzem por ovo. Então, essas características, elas são modificações mesmo no DNA, porque o DNA sofre modificações. Tá. Mas é que nem... Fala que tem pessoas que já estão nascendo sem rim, porque... o modo que a gente vive hoje em dia, o rim já não é tão necessário e muita gente acaba tirando e fala que tem crianças que já estão nascendo sem rim. Como assim, velho? Sim. Caraca, eu não sabia disso. Isso é um negócio que até é legal da gente falar depois que a gente for falar sobre evolução humana, propriamente dito, porque o ser humano, ele tá meio que sacaneando a evolução, por uma série de motivos. Sim. Mas, enfim, pra entender a evolução, que é a base da discussão aqui pra gente poder ir pra frente, o importante de saber é que é isso, existem algumas coisas que são, por exemplo, esse negócio da altura... uma pessoa nascer mais alta tá no código genético dela, né? Sim. É uma informação genética. Só que existem... E aleatória. E aleatória. Só que existem vezes que
que surge uma modificação aleatória totalmente nova, um erro mesmo. É um erro na hora de duplicar o DNA, que o DNA é copiado, e aí surge uma informação nova. Então aí esse ser novo, ele vai nascer com alguma coisa diferente. E se isso trouxer uma vantagem muito grande pra ele, ele vai deixar descendentes. Entendeu? Esse é o caso do Kid Bengala. Exatamente, o Kid Bengala, por exemplo. Um péssimo exemplo, velho. Puta que pariu. Você poderia ter falado de qualquer outra coisa. Girafa, né? Só que... Ele deixou os descendentes. Muito. Mas, ô Rolandinho, você que entende dessas coisas, essa característica aí do Kid Bengala, ela passa de pai pra filho? Passa. Isso virou, quer dizer, não sei. Eu não sei se ele fez alguma modificação externa. Prótese, né? Ou coisa do Sim, tipo. não sabemos. Se for uma coisa... Por exemplo, se a nossa sociedade filtrasse as pessoas que têm um grande instrumento... Uma O giromba Felipe hoje tá alongada. foda, velho. A giromba longa, aí, muito provavelmente daqui de milhões de anos, assim, milhões não, daqui de 500 mil anos, no mínimo, a gente ia conseguir notar alguma tendência, entendeu? Quando a Ninguém gente ia fala de precisar evolução, comprar mais cachecol, né? Eu li em algum lugar que, tipo, por causa da evolução, tal, as pessoas loiras, as realmente loiras, porque a maioria é pintado, né? Mas as realmente loiras, elas vão sumir daqui a alguns mil anos, sei lá, milhares de anos. Porque os homens geralmente casam com as mulheres que tingem os cabelos, não com as loiras legítimas, entendeu? Não, mas pode ser mesmo. Tá aí a sacanagem que o Rolandinho falou que o homem tá fazendo, tá vendo? Ele tá impedindo que as pessoas evoluem. Não, mas porque não existe mais a seleção natural não tá agindo quase em nada na espécie humana mais. Porque a gente... Como eu disse, para a evolução acontecer, tem que ser uma característica que privilegie as pessoas que se reproduzem mais. Então, por exemplo, uma tendência que a gente vê no ser humano é que é um ser que vive muito da inteligência, né? A gente não tem presa, a gente não se protege bem do frio, nosso corpo não é muito bem preparado para as mudanças climáticas. Mas a gente tem um cérebro maior do que qualquer outro animal, então a gente é muito inteligente. E isso é uma tendência que poderia, tipo, ser forçada para as próximas gerações. O ser humano evoluir nesse sentido. Uma cabeça, né, um cérebro cada vez mais desenvolvido. Sim. Só que eu faço a pergunta para vocês. Vocês acham que as pessoas mais inteligentes são as que se mais reproduzem? Não. Não. Não, né? Não. Então, Não e a tendência é cada vez menos. Não está relacionado. Exatamente. Então, pode ser até... É meio polêmico isso que eu vou falar agora, mas pode ser até que aconteça uma coisa reversa. Porque, né, enfim, as pessoas mais inteligentes, elas não são as que se mais reproduzem, entendeu? Mas acho que tá relacionado àquela questão, tipo, você pegar ancestrais, assim, pegar bem no princípio de tudo, quem que eram os homens, quem eram os alfas, né? Eram os mais fortes, eram, né, os que... Guerreiros. Os guerreiros, né? Agora, os mais inteligentes nunca foram tão valorizados. Ah, não, mas é porque isso em termos de reprodução, né? Mas é que isso a gente tá olhando porque quando a gente fala de evolução, o tempo, inclusive isso que a gente tá discutindo da evolução do ser humano, é coisa para milhões de anos, né? A gente sonha aqui, mas é, assim, uma modificação. No caso das próteses e tal, pode ser bem mais recente. Exato. Mas uma modificação genética no ser humano é coisa para mais de... É na casa dos milhões que a gente vai conseguir observar. Mas o que você tá falando é que, tipo assim, na nossa sociedade agora de, sei lá, 2000 anos pra cá, os mais inteligentes se reproduzem menos porque é por uma coisa assim meio de escolha mesmo, né? As pessoas pensam pra onde vão os filhos dela, qual vai ser o futuro, é coisa econômica e tal. Mas quando o ser humano ainda vivia na floresta e tal, os mais inteligentes... eram os que bolavam as melhores estratégias para se defender, coisas assim, e eles eram os que mais procriavam, por isso que foi selecionada essa característica da inteligência no ser humano, entendeu? Só que Será hoje em dia que eles eram mesmo os que mais procriavam, cara? Sim, porque o ser humano, como é que ele fazia para caçar? Lógico, ele tinha que ser forte. Todos eles eram quase fortes, né? Porque eles caçavam. Mas os mais inteligentes, eles viravam os líderes dos grupos, né? Porque eles falavam assim, ó, a gente vai fazer a caça dessa maneira, vamos encurralar desse jeito, vamos separar dessa maneira, entendeu? Então, os mais inteligentes eram os que comandavam. Sim, faz sentido. E juntando o fato que lá tinha muito tédio, né? Aí, tipo, tem as fêmeas lá perto, aquela coisa toda, eles criavam até umas horas. Pra fechar essa parte do Darwin...
né? Tem uma polêmica, né? Que foi até o que fez muita gente falar que ele era o anticristo, e enfim. Que ele falava que existia um elo entre o homem e o macaco, né? E isso, acho que na época abalou muito a vaidade humana, porque o ser humano sempre se achou no topo de tudo, né? O centro do universo, né? A gente é foda, ninguém se compara ao ser humano. E ele não, ele chegou falando que assim, tem um elo perdido aí, que é a união do homem e o macaco. Agora, tem um elo perdido, tem um elo entre o homem e o plateuminto, cara. Tem um elo... então... Pra jogar nossa vaidade ainda mais lá embaixo, entendeu? Explique pra galera que não sabe o que é um plateuminto. Um plateuminto é um ser multicelular já, só que ele é simples. Muito simples. Não entendi. Ele pode transmitir doença. É um ser que a gente não consegue enxergar a olho nu. Quase entendeu? Uma bactéria. Como se fosse isso, Entendi. Bom, não tô enxergando, então tá de boa por enquanto. Mas assim, existem plateumintos que são bem grandes também, se eu não me engano. Puta, aí fudeu. Enfim, são animais interessantes. Eu vi uma experiência recente falando que, tipo, eu não lembro em números, mas falavam que o macaco tem pouquíssima diferença do homem, sabe? E aí tinha um número lá que mostrava, né? Eu não lembro que cálculo DNA era. É quase, acho que é 98% idêntico, né? Exatamente. O DNA que é praticamente quase igual ao do ser humano. Não, e fora aquela questão dos fósseis, né? Que já foram encontrados. Inclusive, todo mundo que... Quando a gente fala em evolução humana, todo mundo conhece aquela figura, né? Aquele desenho conhecido que tem o macaco, aí, né... Durante todos os milhões de anos vai tendo a evolução, até se tornar o Homo sapiens. 2001 de no espaço, aqueles macacos. Exatamente. Então, todo mundo conhece ali. Então, esse período ali, desse desenho, em teoria, demorou milhões de anos, né, cara? E só pra deixar bem claro, assim, antes da gente terminar, que o ser humano, ele não descende do macaco, né? A gente tem um ancestral em comum. Então, dentro da família dos símios, tem... outros macacos, grandes primatas, e tem o ser humano. Então a gente é o macaco. A gente não descende do macaco. A gente é uma espécie de símio, entendeu? Nós somos como se fosse uma variação de um macaco que conseguiu evoluir drasticamente. Exatamente. Imagina que tem lá por exemplo, a gente tem todos nós e os macacos, a gente tem um ancestral que é igual pra todos, entendeu? A gente veio de uma mesma espécie. Entendi. Olha só. E é legal deixar isso que o Rolandinho falou claro, porque sempre vem e fala assim, mas se a gente veio do macaco, por que ainda existe macaco? Isso é verdade. Alguém já explicou isso? Outra coisa interessante, um dado interessante pra gente completar aqui. Quando a gente fala de evolução, não existe o termo mais evoluído ou menos evoluído. Porque na biologia, evolução é adaptação. Então, por exemplo, se a gente fosse ver qual é o animal que domina a Terra, seriam as bactérias. Que elas estão em um número gigantesco, então elas são as que mais são adaptadas, porque elas estão há muitos anos muito parecidas e não foram extintas, então o ser humano ele não é mais evoluído, entendeu? Tudo depende de um ponto de vista, né? Exato, por isso que o macaco não some, porque numa floresta, se você jogar um ser humano de hoje na floresta, o ser humano morre. Entendeu? Se você falar assim, se você colocar um ser humano no ambiente que tá uma esponja do mar, o ser humano não dá conta de sobreviver. Então esses animais estão adaptados. Tá aí quem pode falar com propriedade, né? O Bob Esponja. Exatamente. Eu sobrevivo embaixo d'água. O que eu acho legal de falar também é que, puxando um pouquinho, o Schwarzer falou de vaidade humana, Darwin teria dado um tapa na cara do humano ao falar que ele tinha vindo de um ancestral comum do macaco. E falar um pouquinho das teorias que tinham antes, né? De criacionismo, como é que teria sido criado. Verdade. E esse negócio de vaidade, eu acho engraçado porque, eu tomei supostamente a humanidade tomou um tapa na cara ao falar que ele é um ancestral comum do macaco. Mas, eu não me sentia nem um pouco orgulhosa ao saber que eu vim de uma costela ou do barro antes. Eu acho o macaco bem melhor. Eu também. E tinha a biogênese também, né? Que falavam que os seres vivos eles surgiam de matéria inanimada. Então, por exemplo, se você deixasse um monte de roupa suja, inclusive era mais respeitada no âmbito científico antes de ter o evolucionismo. Que se você deixasse, por exemplo, um monte de coisa suja ali, junto, por um tempo surgiam ratos, entendeu? Eles tinha essa dedução, né? Que a sujeira traía a vida, né? Tipo... exatamente. Ou, dependendo do tipo de animal. Então, se estivesse num ambiente muito úmido, aí surgiam peixes, entendeu? Então, era isso que eles pensavam.
nos últimos séculos podemos perceber algumas mudanças na evolução do ser humano. Nos últimos 150 mil anos, por causa das mudanças de estilo de vida, alimentação, tareréu, nossas pernas ficaram mais compridas, braços mais curtos, cabeças maiores, né, porque nós estamos ficando inteligentes, perdemos pelo, estamos ficando depilados, ou o Tony Ramos, que não evoluiu. Eu tô carequinha aqui. Né? Então, por exemplo, o homem em geral, os homens em geral, estão 7,5 cm mais altos que os seus bisavós, né? Do que seus bisavós eram há 100 anos. Uhum. E além disso, nós nos tornamos fisicamente mais fracos. É um ponto que eu queria chegar até. Por exemplo, eu sou míope, eu tenho um problema de visão, né? Se eu tivesse nascido, sei lá, na época que o ser humano ainda caçava pra sobreviver, eu não ia conseguir. Você tava na merda, velho. Tava na merda, porque, né, o olho é muito importante pra se casar, né? Só que o que acontece? Com a evolução da inteligência, como o ser humano foi ficando mais inteligente com o passar do tempo, ele conseguiu resolver esse problema da miopia, né? E hoje, pessoas como eu, né, que nascemos míopes, né, e tal, podemos ter filhos e seguir em frente. Só que o que acontece? As doenças, elas vão sendo perpetuadas. Aí, no caso, a gente cairia no que o Rolandinho falou, que o ser humano está brecando a evolução humana. Por quê? Exatamente. Porque quando, por exemplo, o Schwarza teve a miopia dele ali, né, quando ele era um homem das cavernas. E aí, por ele ter a miopia dele, ele obviamente não ia conseguir sobreviver, ia morrer porque não ia conseguir, né, caçar e fazer as coisas que ele tinha que fazer naquela época. Ia achar a fêmea. Virgem também. Então. Ia encontrar minha fêmea no escuro. Exato, não ia conseguir esse tipo de coisa. Então o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, como existe a ciência tá muito avançada pra descobrir cura de doenças novas e doenças já antigas também, a gente acaba quebrando essa tendência natural. Porque o cara tem uma doença, teoricamente ele iria morrer se não existisse uma cura pra ela. Então aquela doença não iria se expandir, não iria se disseminar por aí, né? Como se a natureza fosse um corretor, né? Alguém nasce doente, então aquela pessoa não vai pra frente, ela vai morrer e vai eliminar, e vai levar a doença junto com ela. No caso da doença, por exemplo, o que é bom agora na nossa era, porque como eu disse, inclusive quando a gente fala com esse negócio de evolução, né, a gente fala que o ser humano ele tá meio que quebrando essa regra da evolução, muita gente fala assim, tem que deixar morrer mesmo, tá ligado? Aqueles caras que são... tem muita gente que é meio ogra, né, que fica falando essas besteiras. Os vikings? Os vikings, por exemplo. Mas eu acho isso uma baboseira, né, meu? Porque a vida tá aqui pra gente, sei lá, viver da maneira mais confortável possível. Não é porque a gente vivendo assim que tá atrapalhando um processo que daqui de milhões de anos vai fazer alguma modificação na gente, que a gente não vai, sei lá, tratar as pessoas, Sim, né? com certeza. Com certeza. Mas o que vocês estavam falando de doença, óbvio. Antigamente, a doença, por exemplo, surgiu uma doença que afetava todos os seres vivos começavam a morrer. Quando nascia um que por sorte, se nascesse um por sorte, que tivesse uma proteção genética para essa doença, ele não morreria, teria filhos também imunes e beleza. Só que hoje em dia a gente está muito mais bem preparado para lutar contra isso. Porque quando surgiu uma doença nova, ela vai afetar todos os seres humanos. Então, por exemplo, a gente já teve algumas epidemias mundiais aí, né? E aí tem todo aquele movimento da vacinação. E aí não morre muita gente. Em porcentagem não morre muita gente. Porque a gente tem a tecnologia pra evitar isso aí. Se fosse num tempo antigo, e a gente deixasse na mão da evolução, ia morrer 90% da população, né? Se não morresse, se a espécie não fosse extinta. E aí a gente ia ter que ter a sorte de que tivesse algum ser humano que nascesse com essa proteção, entendeu? Então eu acho que é um pouco perigoso, então, essa teoria aí de que o homem, teoricamente, está brecando a própria evolução, porque, levando em base com o que você falou, se isso realmente acontecesse, a gente, de repente, poderia até estar extinto hoje, né? Exatamente, não tenha dúvida. Inclusive, quando você lê artigos a respeito de evolução humana, o maior desafio do ser humano para os próximos séculos e milênios é evitar a sua própria extinção. Não porque eu nem tô falando da gente ser irresponsável com as coisas do mundo, tá? Não tô nem falando isso. Mas é que toda espécie passa em algum momento da sua vida por um processo que vai tentar
extingui-la, entendeu? Ela começa a crescer muito em população e aí tem alguma força, algum feedback, chama de feedback negativo, que começa a forçar essa população a dar uma diminuída, entendeu? Ou até ser extinta. Mas foi assim com os sumeros, foi assim com os maias. Então todos os povos antigos passaram por isso que estamos passando. Sim, mas no caso seria uma coisa até maior, né? Então, assim, no caso do ser humano, a gente desenvolveu um estilo de vida que consome alguns componentes essenciais para nós mesmos e que são finitos na Terra. Então, vai do ser humano conseguir lidar com isso, entendeu? Mas o ser humano é interessante que ele não tá evoluindo no sentido de ter modificações no seu DNA, tal, mas a gente tá evoluindo muito. E aí eu tô usando a palavra evoluindo no sentido de evoluir mesmo, que nem nos jogos. A gente tá evoluindo ficar melhor. Ficar melhor na tecnologia. Então, a gente pode não desenvolver membros melhores ou visão melhor, mas a gente tá criando ferramentas que melhoram a nossa qualidade de vida e até podem melhorar características do ser humano, né? Tá. Acredito eu. Mas então, hoje então, a gente não pode afirmar e dizer que o ser humano, assim, ele está evoluindo geneticamente pelas coisas que estão acontecendo e pelas doenças que estão surgindo. Eu não tenho, por exemplo, não vai nascer um atarrelzinho que vai ter uma imunidade a uma doença ou algo do tipo? Ou pode acontecer? Não, pode acontecer. Isso sempre pode acontecer. Mas é que seria uma tendência muito mais forte se a gente continuasse privilegiando, porque o ser humano ele não privilegia mais a reprodução, entendeu? A gente não é aquele ser que, por exemplo, um homem adulto, a preocupação maior dele não é procriar com o maior número de fêmeas, entendeu? Que é o objetivo de todas as outras espécies do planeta. Tem um pessoal aí que cara. Tem um Depende pessoal... do ser humano. Depende do... Não, procriar não. Castanhari, por exemplo, é foda. Cara, olha só. Ratinho! Sou um rapaz comprometido. O Castanhari seduz as meninas imitando o Bob Esponja. Exatamente. É. Castanhari é reprodutor. Elas ficam loucas. Mas pode acontecer sim, viu? Pode acontecer Dentro sim. do que o Rolandinho tá falando, eu li recentemente que os macacos também têm, né? Eles têm o vírus da AIDS, né? Sim, surgiu deles, inclusive. Surgiu deles. Isso, e, tipo, contaminou boa parte de uma raça de macacos lá. Tipo, quase que acabou com a espécie. Mas nasceu um macaco lá que era imune e ele teve filhos, né? Ele procriou, né? E o que aconteceu? A partir desse macaco, o vírus foi sumindo, porque, né, os descendentes dele foram, né, se aglomerando, crescendo, foram ficando imunes. E o vírus da AIDS foi meio que diminuindo entre a espécie, né? É um exemplo claro de evolução isso aí. Exatamente. Teve um americano que fez uma experiência super interessante, ele pegou algumas bactérias, né? Essas experiências são super elegantes, assim, sabe? Os caras têm umas ideias geniais. E eles colocaram essas bactérias, eu tô simplificando muito, tá? Na placa de Petri, por exemplo, várias delas separadas, né? Com grupos de controles, e aí eles colocavam uma substância X, que não era alimento para bactéria, em grande quantidade, uma quantidade absurda, e colocavam muito pouco do alimento que a bactéria estava acostumada. Colocava bem pouquinho. E aí essa cultura comia todo o suplemento de alimento, ficava lá um tempo e começava a morrer. Aí antes da cultura morrer inteira, eles tiravam um pouquinho daquela cultura, colocavam em outra placa de Petri igualzinha, e foram ficando fazendo isso acho que em 2 anos, eu acho que a pesquisa durou. Teve uma hora que eles passaram de uma placa de Petri para outra e de repente a cultura começou a crescer gigantescamente. Quer dizer, alguma bactéria nasceu com a capacidade de se alimentar daquela outra substância que antes não era alimento para eles. Entendeu? Olha só. Então isso é um exemplo claro de que a bactéria ali se adaptou, né? Através e o DNA dela, né? Teve alguma modificação para sintetizar aquilo ali. Então, mas agora no ser humano, a gente não... Lógico, a gente vai evoluir, mas de uma maneira muito mais amena do que outros animais. Sim, isso por exemplo, tem uma teoria que o cérebro humano vai aumentar, né? Mas a gente tem, o ser humano deveria, para isso acontecer, ele teria que sobreviver, sei lá, mais 1 milhão de anos. No mínimo, para o cérebro dele dar mais um upgrade, né, no cérebro dele. Caraca, velho, tipo cabeção mesmo? Não, tem uma teoria até que falam, não dizem que vem aliens pra cá, extraterrestres, e que esses extraterrestres são cabeçudos, corpo pequenininho e magrelo. Dizem, né, alguns teóricos da conspiração, que esses ETs na verdade são homens do futuro. Vindo visitar. Já ouvi falar nisso. Que é o ser humano evoluído, cabeção, aquela coisa toda, fala por telepatia, né? E a gente acha, nós achamos que na verdade é seres de outro mundo, e na verdade não é.
Então, eu já ouvi algumas coisas falando que esses ETs que vieram do futuro eram, na verdade, um resto de ser humano que seria uma experiência que não deu certo. E meio que eles voltam pra tentar avisar. É tipo um creepypasta de ET, sabe? Sei. Eles voltam pra tentar conscientizar as pessoas pra não cometer os mesmos erros que eles cometeram no futuro e que deixaram eles daquele jeito. Se a gente levar em consideração que o ser humano está ficando mais frágil e com a cabeça maior, é isso aí mesmo, cara. Já dizia o Rock Dennis, né, cara? Ele era evoluído e sofreu tanto preconceito. Exatamente. Né? Por que não botaram o Rock Dennis pra ser o macho alfa do mundo? Porque ia ser evoluído. Essa terceira parte do off-topic a gente reservou para falar um pouquinho sobre o tão chamado, tão famoso homem biônico que a gente tanto tem visto. Cada vez mais a gente tem visto, né, na verdade, reportagens de pessoas que sofreram implantes de alguma coisa mecânica, braço mecânico, ou mesmo alguma coisa que facilite a visão. Uma vez eu vi, cara, inclusive esse cara veio aqui no Brasil, eu não lembro o nome dele exatamente, mas o cara, tipo, ele tinha uma câmera instalada, eu não sei se era na testa, mas essa câmera, ela era ligada ao cérebro dele, e essa câmera, ela tinha algum sensor, alguma coisa, que com ela ele conseguia definir cores. É como se fosse um terceiro olho dele, sabe? Ele... exatamente. Eu não lembro exatamente o nome do cara e tal, mas inclusive teve uma reportagem que passou na TV e tudo mais. E aí o que acontece? Né, pela transmissão ali, eu não sei se era um sensor de calor, o que era, eles colocavam uma cor e aí essa câmera mandava uma mensagem pro cérebro dele. E com essa mensagem ele conseguia identificar se era branco, vermelho, né? Com a temperatura mesmo, né, da própria cor. E isso é uma coisa maluca, né, cara? Porque a gente começa a pensar que daqui a algum tempo a gente pode ter metade homem, metade máquina, o famoso Robocop, né? Dentro disso que você falou, eu vi um aparelho que era assim, o cara também era cego, né? E o aparelho que o cara usava era tipo, ele imitava o sonar do morcego. Ele emitia sons. Aí os sons batiam, né, os objetos, etc, e voltava pra ele. Aí, um aparelho dentro da cabeça dele decodificava e mandava pro cérebro a informação, e o cérebro dele desenhava na cabeça dele o que estava acontecendo ao redor dele. Aí fizeram um teste, né, ele passou na frente de um prédio ou uma coisa assim, e ligaram esse aparelho. Aí perguntaram pra ele descrever o que estava aparecendo na mente dele, né, com o aparelho plugado nele. Aí ele foi falando, tô vendo uma estrutura grande. Nessa estrutura tem, acho que uns buracos como se fossem janelas, porta e tem um portão, uma coisa assim. O cara descreveu, tipo, o que o negócio mandou para o cérebro dele. Ô Rolandinho, você que estuda bastante essa parte de, né, evolução, o seu curso, na verdade, é focado nisso. Você passou por algum tipo de matéria que tem esse foco? Sim, a gente lógico, eu vou ter matérias mais específicas depois em fisiologia, né? Mas eu tô estudando biocell, que aí você estuda as células, né? E o comportamento químico das células. E você percebe que não existe teoricamente, não existe nenhuma coisa que impossibilite o ser humano de criar coisas ali naquele campo, entendeu? Lógico, falta uma compreensão muito grande pra gente, porque é de uma complexidade, assim, que não dá nem pra explicar, assim, é muito complexo. Tem a ética também, né? Esse negócio da ética é uma coisa complicada. Mas o ser humano já fez experiência com vários animais, inclusive bem antigas, que ele modifica o DNA e animal nasce com 4 patas ao invés de 2, nasce com um olho na perna. Isso aí já tá bem estabelecido, entendeu? Já tá. Então, só pra vocês terem. Recentemente eles pegaram uma vaca e misturaram ela com genes humanos para ela gerar leite igual ao leite materno humano. Aí saiu uma paniquete? Nossa. Mano, esse Felipe tá muito piadista hoje, velho. Ele tá quietinho, mas quando ele fala, sai uma pérola, né? Não, saiu leite moça. Leite moça, entendeu?
Não, cara, mas é sensacional. Tem umas experiências, eu até tava comentando com o pessoal aqui antes de começar o podcast que já tá bem avançado o negócio de imprimir órgãos com uma impressora mesmo, que ela explica isso pra galera, cara, que eu achei super interessante. Cara, sério, o Rolandinho explicou essa parada e eu até agora não consegui entender direito essa merda. É o seguinte, os caras estão, lógico, é um estudo inicial, né, óbvio, mas teve um cara que ele teve essa ideia e ele na casa dele mesmo, ele pegou uma impressora, colocou células de diversos tipos e aí ele pegou papel biodegradável, colocou na impressora HP dele. E ele foi fazendo uns desenhos no computador, né? Muito fininhos. Que, lógico, essa experiência inicial dele não deu certo, porque teria que ser tão fino que a impressora não ia dar conta de imprimir. Tem que ser uma coisa realmente muito pequena. Uhum. As mais novas agora imprimem camada por camada. Mas ele foi fazendo os desenhinhos, né? Riscos no papel. E aí, na hora que a impressora imprimia, ela ia jogando essas células e ia dispondo elas de uma maneira que ia formando um órgão. Então depois ele empilhava todos esses papéis eram biodegradáveis, e aí eles degradavam e as células começavam a interagir entre elas e formavam um órgão, né? Cara, olha isso. Nossa, cara. Olha isso. E aí o cara levou essa ideia lógico, patenteou a ideia, né? Levou pra frente, e hoje em dia existem impressoras mesmo, que elas realmente imprimem e é tão microscópico que você vê a impressora funcionando, ela nem se mexe, né? Ela tá lá indo célula por célula, colocando aquilo ali e fazendo esse desenho do Já pensou, cara? Já pensou isso, cara? Não, eu tava conversando, até eu tava falando pro Schwarza que daqui a pouco, velho, a gente vai na banca de jornal e vai pedir pro cara assim, eu quero um curso aí de engenharia civil aí, eu quero virar um engenheiro. O cara vai te vender um chip, aí você vai implementar no teu cérebro de alguma forma. Pronto, você se formou engenheiro civil pelo chip, assim. É no Matrix, né? Que o cara, quero aprender Kung Fu, vai e pluga na cabeça. Isso aí é um negócio que eu acho que tá um pouco mais distante do que... Não, mas eu tô falando sério, eu tô falando bem sério, porque eu realmente acredito que essas coisas vão acontecer no futuro. Eu sou bem, assim, otimista nesse sentido. Não, cara, mas se a gente for pensar mesmo, eu tô fazendo piada com essas paradas, mas é óbvio que isso vai ser a longo prazo e que vai demorar muito tempo ainda pra gente chegar num patamar desse. Mas, cara, se a gente for pegar os exemplos, essas paradas de prótese mecânica, tem até um nome, como que é, Schwarz? Esqueletos... Exoesqueleto. Exoesqueleto, que os caras ligam, né, tipo, partes mecânicas mesmo a partes nervosas do corpo, onde o cérebro consegue emitir sinais, né, elétricos, né, entre aspas. Hoje nós temos eletrodos plásticos que eles têm diálogo com o sistema nervoso do cérebro humano, né? E a partir disso já abre um leque de possibilidades enormes, né, cara? Então, cara, daí que veio a ideia da piroca rosqueável. Exatamente. Entendeu? Ela recebe estímulos e, né, ela brilha. Inclusive a minha LED tá queimada aqui, não tá funcionando direito. Eu te empresto a minha. O seu LED era de que cor? Era azul bebê. Porque existe o exoesqueleto que acho que até eles estão fazendo até um paralelo, né? Com o exoesqueleto dos insetos, tal, que eles têm aquela camada dura, alguns insetos têm por fora, e eles trocam isso aí, entendeu? Então acho que eles fizeram um paralelo com isso, que quer dizer que seriam coisas que iam ser implementadas por fora no corpo do ser humano, né? Mas falando até um pouquinho de coisa até um pouco mais simples, que aí já não envolve tanto a questão de robótica ou algo do tipo, ou mesmo esse exoesqueleto, são esses implantes que o pessoal coloca em atletas paralímpicos, né? Que são aquelas... Eu já vi mais na perna, implante de perna, que parece até parece um esqui mesmo, assim, só que ele é colocado na perna mesmo, e a pessoa consegue simular e correr normalmente, como se tivesse uma perna normal. Tem uns caras que correm até mais, né? Não sei. Mais rápido. Eles ganham desempenho até melhor. Sim, então, inclusive tinha um atleta paralímpico que eu não sei se ele estava competindo também com pessoas normais, e ele estava tendo vantagem. E ele estava tendo vantagem devido à prótese que ele tinha, que dava um impulso maior e ele conseguia correr mais rápido. Eu lembrei do filme do Robocop, cara, quando tá todo mundo dando tiro nos alvos, né? Aí, tipo, tá um monte de policial lá errando e o Robocop acertando no meio sempre. Pá. Lógico, ele é um computador, né, cara? Não tem como ele errar. Uma vez eu vi uma... Na verdade, isso é um seriado. Eu não sei se chegou a passar
em alguma TV brasileira, mas ele chama Super-Humanos, o nome desse seriado. Inclusive, ele é apresentado pelo grande Stan Lee. Olha só. Que é já vi. Criador do Homem-Aranha e tudo. Mas assim, ele mostrava pessoas que teoricamente tinham superpoderes, não tinha nada a ver, não tinha nada envolvendo robótica ou próteses, né? E em um dos seriados, né, um dos capítulos desse seriado, ele mostrava um cara, esse cara, ele era o gatilho mais rápido do Oeste mesmo, de verdade. Não, sério, cara, e os caras fizeram testes, assim, não era brincadeira. Eles pegavam uma pessoa que tinha uma habilidade e eles levavam pro laboratório e em cima da habilidade da pessoa eles realizavam testes pra ver se realmente aquilo era uma coisa sobre-humana, assim. Se aquela habilidade que o cara tinha, ninguém tinha parecido no mundo, né? Sim. E aí tinha esse cara do gatilho, teve um outro cara que ele aguentava calores excessivos. Sim, tinha o que aguentava frio. Frio, exatamente. Inclusive, o cara que era apresentado pelo Stan Lee, mas o cara que ia atrás das pessoas era aquele famoso Daniel Browning, que é o Homem Borracha, não sei se chegaram a ver já. Aquele cara que se contorce todo, assim. Uhum. E eles fizeram experimentos e existem, cara. Tipo, pessoas que têm habilidades evoluídas mesmo. Tem os caras magnéticos também, né? Tem, inclusive... Cola panela. Tinha um gordinho, o Magneto. O Magneto, né? Colocava colher, prato, panela no cara, assim, botava. Ô, Rolandinho, você acha que no futuro vai ser possível a gente, tipo, isolar os genes responsáveis por essas habilidades especiais ou alguém que tenha uma imunidade a uma doença pra implantar em outros seres humanos? Com certeza. E eu acho que isso é o que tá mais... Talvez, quando eu falo mais próximo, vai demorar ainda, mas eu digo assim... Isso tá não vai ser amanhã, né? De coisas, assim, extraordinárias. Eu vou até falar o que eu acho que tá mais próximo, assim, que pode até acontecer enquanto a gente estiver vivo, que são coisas interessantes que eu vi na faculdade. Mas, assim, o que de extraordinário tá pra vir, eu acho que é toda essa evolução no sentido da genética e de você conseguir implementar características genéticas das pessoas. Isso eu acho que vai acontecer. Cara, faz quanto tempo que teve o Chernobyl? Nossa, cara, tem que... Foi 86, né? 86 e 87, por aí. E ainda nenhum super-herói. Então, isso é nem um pouco, né? Mas a gente continua tentando. O governo esconde e a gente não sabe. Olha esse Schwarza, sempre um conspirador aí, né, cara? Nunca acredite 100% em tudo que você lê, cara. Sim, isso é importante. Isso é um Mas vocês não acham que isso aí pode levar a gente a um futuro meio perigoso? Toda essa... Sim. Você ficar gerenciando geneticamente como as pessoas nascem. Me lembra muito o livro Admirável Mundo Novo. Não sei se vocês já viram. Sim, tem um filme muito bom também chamado Gattaca, que é a respeito disso. Vocês já viram? Nossa, tinha um filme muito foda, acho que era A Ilha, em que as pessoas nasciam em um mundo em que os caras diziam pra elas que tinha havido uma devastação por causa de um vírus, que ninguém podia sair pra fora e que eles eram os seres humanos sobreviventes e tal. Na verdade, aquilo era um recipiente, entre aspas, em que eles escondiam clones de pessoas famosas e ricas que quando eles precisarem de algum fígado, alguma coisa, eles podem usar seu clone pra... Cara, é muito foda esse filme. Até que o Gattaca escapa. Muito show. O Gattaca também aí é mais sobre genética, mesmo que é num mundo onde isso aí teria muito avançado e você ia lá, por exemplo, a mãe dava o óvulo dela, o pai dava o espermatozoide, e aí eles analisavam todas as opções possíveis e te dava o seu filho mais perfeito, assim, ó. Seu filho vai viver até os 96 anos, ele vai ser forte, ele vai ser muito inteligente e ele vai morrer de tal coisa com 96 anos. Você quer isso, filho? E pior que já tem um pessoal indo bem além disso aí. Eu já vi acho que era super interessante que eu li, que tem uns cientistas nos Estados Unidos que afirmaram que já podiam fazer isso. A gente pode pegar e fazer o filho que você desejar. Você quer ele de olho azul, você quer ele de cabelo loiro, você quer ele alto, eles podem, usando o código genético, fazer já um ser humano do jeito que eles quiserem. Eu não sei se tá tão avançado nesse sentido. Eu realmente não li a respeito, mas é uma coisa que tá aí pra
pros próximos anos aí, ou centenas de anos, a gente vai começar a ver isso aí. Não, o que é legal do ser humano é que cada um é diferente do outro, né, cara? Acho que isso que torna a cultura rica, o ser humano ser tão interessante. E a partir do momento que você pode fabricar, fazer do jeito que você bem entende, acho que vai padronizar, sabe? Vai ficar um padrão, sim, assim. dúvida. E isso é um eu perigo. acho que é o ser humano de saber gerenciar agora as novas ferramentas, né? Vai ser o grande desafio do ser humano, que tá sendo já, é ele aprender a lidar com essas coisas e ter um controle, um freio, né? Por isso que tem a ética, né? Que a gente não tem, né? A gente não... Mas a ética é meio forçando. Acho que as pessoas já deviam ter esse senso já natural, né? E uma coisa que falta um pouco. Eu acho que esse tipo de coisa, essa evolução que a ciência tem aí ao longo dos anos, ela deveria ser utilizada somente pra guerra. Vamos lá, tá tudo... Não, cara, não pra isso. Na verdade, assim, pra cura de doenças, ou mesmo essa questão das células troncos também, que é uma coisa também que cai numa outra polêmica, mas que eu acho interessante, poderia, acho que salvar vidas de muitas pessoas aí que... Besteira tremenda, nossa, mas ok, tudo bem. Né, pros conservadores, né, é um problema isso e tal, mas eu acho que a ciência deveria sim tomar esse rumo e investir bastante nessa questão, porque, o cara que tem um problema de coração, eu acho que é meio duro, né, cara, é meio complicado. Então, se a ciência evoluir para esse sentido, acho que seria muito mais interessante. Eu quero só falar duas coisas a respeito disso, que você falou agora, senão eu vou esquecer depois. O primeiro, um homem americano, eu acho, se não me engano é americano, ele perdeu o dedo num acidente. Não sei se vocês viram, eu sei que foi bastante noticiado. Perdeu a parte de cima, assim, esse último gomo do dedo, assim, sabe? Sei. E aí um amigo dele que era veterinário falou pra ele passar a matriz extracelular de porco, que é basicamente o conteúdo externo entre uma célula e outra, que é tirado acho que do fígado do porco. E aí ele começou a passar no dedo e cresceu um dedo novo no cara. Louco. Unhas. Caraca, velho. Unhas, Mas sistema o dedo nervoso novo novo ou só a cabecinha? Não, sim, a parte do dedo que foi arrancada, foi uma boa parte. Sim. Não, o lagarto do Homem-Aranha tentou fazer isso aí e se lascou, né, cara? Então. Tô vendo um monte de gente esfregando o fígado de porco no Eu tô vendo um monte de cotoco aí, pegando essa parada que o Rolandinho falou aí, passando no corpo, sei lá, velho. Ou tentando aumentar até certos membros do corpo aí. Mas não aumenta. Ele só cresce idêntico ao que tava. Caraca, velho. Então, e isso já é conhecido porque vários animais, uma espécie de peixe específica é muito boa nisso, e alguns lagartos também, você arranca uma pata, nasce uma pata nova. Lagartixa, você mata, você corta o rabo, nasce outro. Você arranca um pedaço do coração de uma espécie de peixe e o bicho só não morre como cresce o coração de novo. Caraca, velho. Um avanço que a ciência vai tentar, acho que nos próximos anos, é tentar trazer essas características pro ser humano, dessa regeneração. Wolverine. Sim, exatamente. Esse negócio da matriz extracelular, ela era usada só em animais. E aí o cara passou um negócio de animal mesmo no dedo dele e cresceu. E agora tá tendo uma pesquisa muito grande com isso. Teve um outro cara que veio da guerra, acho que era do Iraque, que perdeu uma parte imensa da perna dele, inclusive com nervo, músculo. E aí passaram isso e já cresceu acho que 40% dos músculos de novo. Rolandinho, mas beleza, cresceu a perna do cara lá, o pedaço que ele perdeu. Mas notaram se ele tava chafurdando na lama depois, assim? Não. É um pequeno tem nada de genética, só extra da célula. Mas poderia acontecer, já pensou? Cresce um dedo de porco. Seguinte, se vocês pudessem ir nessa tal banca do tio Waterhell, que vende qualquer coisa que você quiser pra evoluir, pra dar um upgrade no seu corpo, o que vocês comprariam? O cérebro. O cérebro, porque o meu não vale mais nada, né? Não, eu espirrei aquilo e foi embora. Eu acho que eu compraria uma formação em letras. Meu português é horrível. Só, caraca, velho, você... O pênis eu já tenho. Eu ia fazer a festa graças à evolução. Oi? Eu ia fazer a festa, mas eu ia pegar tudo. Se fosse do jeito que o Atael falou aí, de você poder pegar os cursos e tal,
se existisse isso, o mundo ia entrar em colapso, né? Porque, velho, tipo, você ia banalizar tudo, não ia dar certo, cara. Não, é impossível não ia funcionar. É padronizar tudo, né, cara? Não, você ia ter um monte de gente aí com todas as profissões possíveis, não ia rolar. Quem ia pagar, tipo, você pega um chinesinho de 6 anos de idade e fala, vem cá, você quer ganhar 10 reais por dia? Tó, deixa eu colocar o chip aqui de programador. Pronto, agora você é programador, trabalhei. Mas aí já entra num outro assunto, né, que é interessante também de discutir, não agora, mas se o nosso sistema de organização social e econômica está preparado para as modificações que o ser humano, para os avanços que o ser humano vai ter nos próximos anos, né? É verdade. Eu vi no Discovery uma vez, o negócio é sobre o ser humano nunca mais morreu, ele tem controle sobre a morte. Será que o mundo estaria preparado para isso? Por quê? Porque, tipo assim, na ordem natural, o ser humano envelhece e dá lugar pro outro. Mas se o ser humano não envelhecer mais, ele não vai mais dar lugar pro outro. Ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar consumindo, e vai faltar coisa pros outros que vão vir. Sim. É que nem teve um filme que saiu recentemente, lá, era do... que cada pessoa nascia com um número de tempo, num relógio. Era até com o Justin Timberlake. E, tipo, é assim, a partir acho que dos 15 anos, alguma coisa assim, ou 18 anos, não lembro, o seu reloginho começava a contar. Aí, tipo, quando ele chegasse no 0, você morre. E, tipo, as pessoas trabalhavam pra ganhar tempo no relógio. Então, tipo, toda vez que você saía do trabalho, você colocava sua mão, né? Porque é um relógio, tipo, interno no seu braço. Você coloca a sua mão assim e você ganha mais tempo. Aí, você ganhava, tipo, créditos, conforme isso, que você fazia. Você ganhava... mas é tempo mesmo. Porque, tipo, era o reloginho, você ganhava, sei lá, um dia de trabalho, você ganhava algumas horas, tá ligado? Caraca, que era pra você não morrer. Se chegasse no 0, você morria. Aí é, tipo, a classe alta, o garbo, aquela classe do alto garbo, eles tinham, tipo, milhares de anos no seu de tempo, tá ligado? E as pessoas, a partir daquela idade, elas não envelheciam. Então, tipo, elas ficavam com aquela aparência pra sempre, só que o que mudava era o tempo. E, cara, é muito interessante, assim, o filme. Legal. E é recente, cara, recente. Cara, se meu relógio estivesse zerando, eu ia arrumar um emprego de operador de telemarketing e o negócio ia ganhar um crédito do cara. Nossa, eu ia viver eternamente, cara.